nós estamos aqui. Abra, por favor, a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, 14, 15 e 16. Lembrando aos irmãos que nós estamos lendo o livro de Tessalonicenses, já fizemos a leitura de alguns outros livros do apóstolo Paulo, falando à igreja, e eu não tenho a menor dúvida de que algumas vezes a palavra parece ser dura, mas o Senhor Jesus, ele deixou claro isso, que o evangelho é um evangelho de uma palavra dura, não é um evangelho para o conforto das pessoas, é o evangelho para motivar você a transformar a sua vida agora baseado no novo modelo de vida que é o cristianismo. O que é o cristianismo? É muito mais do que falar de Cristo, é vivenciar as experiências, obrigado, amado irmão, é vivenciarmos as experiências de Cristo aqui nesse tempo, de uma maneira muito especial, diante das nossas próprias experiências. Então, aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez o seu povo vivenciar há quase 2000 anos atrás, mais um pouquinho, 2024 anos atrás, nós também podemos viver. E depende de quê? Qual é a referência para que o que Jesus fez e o que ele faz, ele continue fazendo? A referência é a igreja. Então, o apóstolo Paulo, preocupado com a continuidade da existência da igreja, escreve as cartas. Depois do livro de João, todos os demais livros, até o livro de 1ª e 2ª João, 1ª e 2ª Pedro, e o livro de Judas e Apocalipse, tirando esses 5 últimos livros, foram escritos os outros pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve como necessidade e focou nas suas cartas, ele deu ênfase à natureza da igreja. Então, o propósito de nós estarmos relendo essas cartas é para fazer com que você entenda a doutrina da igreja. Qual é o ensinamento da igreja? E todas as vezes que nós falamos em ensinar alguma coisa, nós precisamos passar daquele momento em que quem está aqui está disposto a aprender. E quem nos ensina é o Espírito Santo. Não pode haver dúvida no teu coração em relação a isso. Quem é o Paráclito? Quem é o ensinador? É o Espírito Santo. Então que nessa noite, assim como nós vamos identificar no texto isso, e vamos aprender hoje de uma maneira assim muito particular, que não é mais uma questão de opção. A tendência é nós acharmos que nós podemos escolher. E no Evangelho, depois que você escolheu seguir a Jesus, você não pode mais escolher. O Evangelho te ensina que agora a sua vontade não pode mais ser feita. Jesus disse isso na sua oração: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Mas e a minha vontade? Se ela é baseada na minha habilidade, na minha natureza, a minha vontade ela é errada. E nós chamamos isso de desobediência. O que constrói o alicerce da desobediência é a tua vontade. É você fazer da sua vida o que você quiser. Quem quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Para de ter vontade. Para de achar que você tem direito de escolher. Para de viver fazendo o que você acha que é o melhor para a tua vida. Para, porque isso não é bom para você. O Senhor Jesus disse na sua oração. Porque Jesus não é alguém que fazia a sua vontade. Sendo ele Deus, não fez nada por si só. O Evangelho de João deixa claro isso, que ele não fez nenhuma escolha. Ele sempre obedeceu. Mas falar de obediência, por outro lado, é complicado. Por quê?
há um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o povo de Israel. Permita-me fazer um comentário lá baseado no livro de Êxodo, capítulo 13. O povo de Israel tem uma semente. Qual é a semente do povo de Israel? O povo hebreu, que originalmente veio de Abraão. E saiu Abraão da sua terra com uma porção de gente. Saiu com os mesmos hábitos e costumes que eles tinham quando ainda não era o povo de Deus. E qual era a principal característica do povo de Israel? Um povo rebelde. Um povo sem moralidade, sem senso de obediência. Essa noite eu queria, baseado no livro de 2 Tessalonicenses 2,13 até o versículo 16, falar um pouquinho sobre isso. Como é difícil nós encararmos que nós temos a tendência, essa é uma tendência natural, hereditária, de optar pela desobediência. Vamos lembrar a primeira passagem na Bíblia, não vou citar, a Bíblia é cheia de referências, mas eu vou fazer menções para que você possa lembrar e nós chegarmos então a esse ponto em que nós estamos. 2 Tessalonicenses 2,13 e não 3,13. Você lembra a primeira desobediência da Bíblia? De quem foi? De quem foi? De Eva. A primeira pessoa a desobedecer na Bíblia foi Eva. E, consequentemente, eu coloquei Eva, e olha que eu faço questão de mencionar isso, não é porque ela era a mulher, é porque havia uma cronologia da desobediência. Quando Adão foi formado, assim que Adão foi formado, viu Deus que Adão deveria tomar conta de tudo que Deus fez. E Deus deu a Adão uma missão: colocar nome nas coisas. Qual era a missão de Adão? Colocar nome nas coisas. Ele deu nome a tudo que Deus fez. E qual era a missão da Eva? Fazer Adão feliz. Lembra o que aconteceu no final do 6º dia, depois de Adão ter colocado, trabalhou o dia inteiro, colocou nome em tudo, foi repousar. Como que estava o estado emocional de Adão? A Bíblia diz bem claro, ele estava triste, sozinho. Ele estava faltando-lhe alguma coisa. É assim que está escrito lá. O Senhor então tornou Adão a dormir e dele tirou das suas costelas a sua, qual o termo que está escrito lá? Ajudadora. Qual era a missão de Eva? Ajudar Adão a colocar ordem em tudo que Deus fez. E o que Eva foi fazer? Conversar com quem não devia. Está lá no livro de Gênesis, a história. Ela foi dar ouvido a quem não podia. Se você tem uma missão, e esta é a grande natureza da igreja, se a igreja tem uma missão, no momento em que ela passa a ouvir e dar atenção a coisas que não estão no plano de Deus, a possibilidade de você se tornar uma pessoa rebelde é de 100%. Pode ser que nessa noite você esteja considerando o seguinte: como que eu faço a vontade de Deus? Ouvindo a Deus e obedecendo o Senhor. Mas se você não para ouvir, e não sabe ouvir, e não entende o que ouve, você vai parar para ouvir, e se fazendo entendido, você vai fazer outra coisa fora daquilo que Deus mandou você fazer. Não é isso que normalmente acontece?
Nós não desobedecemos livremente o Senhor. Nós não chegamos ao ponto de dizer ao Senhor, não, eu não quero obedecer o Senhor. Simplesmente pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, nós desobedecemos ao Senhor. É algo da nossa natureza. É tanto que fomos conhecidos como filhos da desobediência. É algo da nossa natureza desobedecer ao Senhor. Porque não conseguimos perceber qual é a nossa missão. Esse texto vai mostrar que Paulo focou nisso. Mostrar para a igreja qual era a sua missão. E qual é a missão da igreja? Repitam, a missão da igreja. Por favor, os demais. A missão da igreja é obedecer. Se eu sou a igreja, qual é a minha missão? Obedecer. Você é a igreja, então você precisa obedecer. 2 Tessalonicenses 2,13. Vamos juntos, por favor? Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Agora leiam. Porque Deus os escolheu desde o princípio para... Desde o princípio. Agora eu entendi porque o Senhor contou Adão e Eva. Adão e Eva, desde o princípio, eram salvos. Não havia pecado. Não havia nada que os separasse de Deus. O que separou Adão e Eva de Deus? A desobediência. Entenderam a relação? Pastor, agora eu entendi porque o Senhor falou do Adão. E por que o Senhor contou a história da Eva? Porque agora eu entendi que o que Paulo está se referindo à igreja é o que estava acontecendo ainda antes do mundo existir. Antes do mundo existir, Jesus já sabia que a igreja seria uma igreja baseada e pautada em uma vontade própria. E todas as vezes que nós damos lugar à nossa vontade própria, qual é a consequência disso? Qual a consequência da carne? Qual a consequência da nossa vontade própria? Pecado. Não fique preocupado com isso. Que graças a Deus que tem Jesus. Graças a Deus que o seu infinito amor e a sua grandiosidade tornou possível a igreja conhecer Jesus. O que trouxe a Adão a consciência de que ele era desobediente foi porque ele passou a ter vergonha do que fazia. Deus aparece para Adão no final daquele episódio catastrófico. Era tudo em ordem, estava tudo em harmonia. E agora ele sai para um lugar onde não tinha nada. Estava tudo desorganizado. Irmão, se a tua vida está assim, meu irmão, tem alguma coisa fora do lugar lá, procure saber qual é a vontade de Deus. Porque do momento em que você encontrar a vontade de Deus, Deus vai colocar em ordem o que está bagunçado na tua vida. Em qualquer área. Qualquer área. Paraíso era grande. Paraíso tinha céu, tinha terra, tinha bicho, tinha ave, tinha planta. E o que Deus deu ordem para Adão? Coloca tudo em ordem. E agora, o pecado veio desorganizar tudo isso. Compreenderam até aqui? Está claro? Está claro? Fizeram associação? Pastor, não consigo arrumar minha vida financeira. Tem alguma coisa em desordem lá na tua vida financeira? Pode procurar saber a origem, que é a falta de obediência. Pastor, não consigo ficar bom. Fico bom hoje, amanhã eu estou doente, depois alguém na minha casa está doente, no outro dia tem alguém doente. Irmão, pode ter certeza que tem alguma coisa em desobediência na tua vida. Pastor, acabei de assumir uma posição diferente no meu emprego e Deus tirou e agora eu estou com medo do que vai acontecer. Pode esperar, meu irmão, que Deus vai te mostrar que tem alguma coisa desorganizada na tua vida e é desobediência. Quando você pega uma caixinha de fósforo, a tendência é o que tem dentro, riscando o fósforo pegar fogo. Concordam comigo? Todos? É um fenômeno físico, não é assim? Tem o fósforo, pego, ali tem a pólvora, mais alguns outros elementos químicos que riscando, faz o quê? Pega fogo, entra em combustão. Concordam comigo? Amém? Amém?
pastor, a minha vida espiritual está fria. Eu não consigo pegar fogo. Tem alguma desobediência aí dentro da tua vida. Tem alguma coisa desordenada. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque o que é princípio de Deus não muda. As coisas que Deus já falou, Ele faz. O poder e a glória de Deus não alterou. Deus não mudou. Quem muda somos nós. E aí o apóstolo Paulo, sabendo disso, o que ele diz? Olha, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Qual é a segunda coisa? Leiam. Pela santificação do Espírito e fé na... O que Paulo estava falando? Se eu tenho a consciência de que eu naturalmente, você acordou hoje, você teve, vamos colocar aí até agora, às 20 horas, em torno de 20 horas para você fazer o que você quisesse. E de agora até meia-noite, faltam 4 horas para acabar seu dia, tá bom? Compreenderam? Estão raciocinando comigo? 20 horas você obedeceu ao Senhor. Imaginemos, 20 horas. Pela santificação, você optou em viver em obediência ao Senhor. Faltaram quantas horas para acabar o seu dia? 4 horas. Você desobedeceu o Senhor às 4 horas que faltaram. Qual é a nossa leitura? Então não valeu a pena. Não é essa a leitura natural? Se eu obedeci 20 horas e eu só desobedeci 4 horas, eu deveria ter algum crédito por isso. Concordam comigo? Amém? Amém? Você concorda com essa afirmação? Eu vou dizer para vocês, eu acho que é assim. Eu passei 20 horas obedecendo, 4 horas em desobediência. Certo? Isso está consciente em mim. Sabe o que ele está dizendo? Amanhã, se isso está consciente em você, você precisa passar 21 horas em santificação e 3 horas em desobediência. Se na quarta-feira que vem, passaram-se 8 dias, você entendeu hoje isso, pastor, eu só vivo em santificação 2 horas, faltaram quantas horas do seu dia? 22. Na semana seguinte você ficou em obediência 3 horas, faltaram quantas horas do seu dia? Quantas? 21. Então você está crescendo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? Você consegue entender o que Paulo está dizendo? Você não vai acordar depois que entrou para a igreja obediente 24 horas. Aceitei a Jesus, entrei para a igreja, agora eu sou santo. Você não é assim. Santificação é um processo, mas você precisa entender o processo. Santificação é um caminho, você precisa entender esse caminho. Essa é a missão da igreja. Fazer as pessoas que estão lá entenderem este caminho. E isso dói. Isso dói. Isso confronta as pessoas. Falar do pecado é fácil. Eu quero ver você falar de santificação. E por que do pecado é fácil? Porque você vai chegar para mim e falar assim, todo mundo peca. Sim ou não? Romanos diz isso. Porque todos pecaram e destituídos estão do quê? Da glória de Deus. Todos pecaram, mas agora você tomou uma atitude pela santificação do Espírito e fé na verdade. Você tomou uma atitude. Então você precisa ter consciência da escolha que você fez. O que afastam as pessoas da igreja é que elas chegam na igreja e vem uma porção de gente fazendo as mesmas coisas e tomando as mesmas decisões como se elas não fossem cristãs. Como se Cristo não estivesse nela. E considerando que nós temos 24 horas e 20 horas, a gente fez uma porção de coisa que não agradou a Deus, eu ainda tenho as minhas últimas 4 horas a possibilidade de fazer coisas para agradar a quem? Para agradar a quem? Agradar a quem? Eu preciso ter essa consciência. Quanto tempo do seu dia você agradou a Deus? Eu quero que você responda.
Não precisa ser alto, mas responda para si mesmo. Quanto tempo você ficou preocupado em amar ao próximo? Quanto tempo você ficou preocupado em falar a verdade? Em pensar menos mal das pessoas? Em falar menos, porque menos não existe, menos coisas feias? Quanto tempo você ficou preocupado em ser melhor para você mesmo, como a gente ouve por aí, uma melhor versão sua para você mesmo? Isso é o que Paulo está falando. Eu me agrado em falar de vocês, porque eu estou vendo o esforço de vocês. Vocês estão preocupados em cada dia que eu me encontrar com vocês, vocês serem o quê? Melhores. Eu dou graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação e pela santificação do Espírito na fé e na verdade. Paulo estava feliz porque ele estava vendo resultado na vida daquelas pessoas. E qual o resultado que você tem visto na tua vida em relação a isso? Qual o resultado que você tem visto na sua família em relação a isso? A obediência? Qual o resultado que você tem visto na tua vida espiritual? Eu falo isso porque nós não estamos aqui um dia, mas muito tempo. Quantas vezes vocês veem o esforço de pastores para que os irmãos leiam a Bíblia todos os dias? Não é muita coisa. Eu não estou falando para expulsar demônio, que é outro nível. Para exercer seus dons espirituais, que é outro nível. Para largar tudo e ir para o campo missionário, é outro nível. Não é isso. Estou perguntando aos irmãos que se nós parássemos de fazer escola bíblica dominical, se você fosse capaz de estudar a Bíblia em casa sozinho, se orientar sozinho, caminhar sozinho, fazer sua devocional sozinho, com seu filho, seu marido, seu vizinho, sozinho. Quantos teriam a capacidade de serem autônomos espiritualmente? É isso que Paulo está falando para a igreja. Liderança, não tem tempo, nós não temos tempo para perder. O tempo que a gente perde com coisas muito pequenininhas, a gente esquece das coisas que são relacionadas às coisas grandes. Deixa eu lembrar vocês o que acontecia em Êxodo capítulo 13. Só lembrar. Moisés foi e reclamou com Deus que o povo estava reclamando de Deus pelo que Deus havia feito pelo povo. O que Deus fez pelo povo? Pegou um povo que estava escravo há 400 anos e levou para um lugar onde emana leite e mel. Repita comigo assim: emana, quer dizer, sai do chão de maneira voluntária, leite e mel. Sabe qual era a simbologia disso? Eles sairiam do deserto onde não tinha nada, só tinha escorpião e coisa ruim, para um lugar onde tudo era bom. Tudo que eles plantassem daria. Não ia ter guerra. Tudo que eles fizessem iria prosperar. Esse era o projeto de Deus no tempo de Moisés. Aí de dia, Deus falou para Moisés assim: faça uma tenda. Presta atenção nisso, irmão. Presta atenção, faça uma tenda. Aí Moisés fez a tenda. E de dia, ele colocava sobre a tenda uma nuvem, onde as pessoas em qualquer lugar do mundo sabiam que ali simbolizava a presença de Deus. Em qualquer lugar, eles sabiam que Deus estava lá, naquele lugar. E aí Moisés, entendendo que a tenda que ele fez era o lugar onde Deus ia estar, e a glória de Deus estaria ali perpetuamente, ou seja, estaria 24 horas ali, Moisés falou: eu vou fazer uma tenda na porta da tenda. Para antes de entrar na tenda, eu me santificar. Porque eu entendo que se eu entrar na tenda onde Deus está para falar comigo, sem me santificar, eu morro. E aí ele fez uma tenda na porta da tenda e falou para todos os homens,
homens. E hoje nós temos irmãs com o mesmo papel, tá certo? Quando eu for entrar na tenda, você, de onde vocês estiverem, vocês saem e ficam na porta da tenda de vocês. Sabe o que estava acontecendo ali? O que significava isso? Obediência. Moisés entrava na tenda. Naquele momento que Moisés iria entrar na tenda, qual foi a ordem que ele deu para os homens? Homens, parem o que vocês estão fazendo, pode ser a coisa mais importante. Para o que vocês estão fazendo e fica onde? Aonde? Na porta da casa de vocês. Sabe o que significava isso? O que Deus estava falando para Moisés estava para acontecer na vida de todos os que obedecessem a Moisés. Era assim. Você lembra no Egito como foi? O anjo da morte passou. E o que estava na porta, aleluia. O que pegou e obedeceu, pegou o sangue, sacrificou e passou na porta, nenhum mal aconteceu na casa daquela pessoa. Obedeceu. Sabe qual é a lição que eu tiro lá em Moisés? Para que a igreja consiga entender o que é obediência, você precisa entender o que se manifesta dentro da tenda. O que acontece aqui dentro? 3 coisas. O Senhor está aqui. Amém? Amém? Você crê nisso de verdade? Então é a mesma referência simbólica do Velho Testamento. Amém? Amém? Concordam comigo? E o que Deus dava a Moisés? O que Deus dava a Moisés? Moisés, se a sombra andar, o povo anda. Eu desmonto a tenda e saio atrás do quê? Da nuvem. Então, quando você vem aqui, Deus te dá a direção. Compreendeu? Mas precisa da obediência. Não adianta Deus dar a direção e você não obedecer. Segundo, Moisés ouviu isso do Senhor. Por que ele botou a tenda na frente? Para que ele pudesse se santificar. Ele entrava, recebia a ordem de Deus. Se Deus andasse, o povo andava. Se Deus parava, o povo parava. Concordam comigo? Mas dependia da obediência. Segunda lição. Quando Deus te dá a direção, Ele te dá a provisão. O que é provisão? Imagine, Deus falar para você agora, sair daqui e ir para Angola para pregar o Evangelho. Sabe o que a maioria das vezes as pessoas fazem? Eu vou para a África, tá, mas não tem sustento. Aí fica mendigando na Europa, pedindo dinheiro para os outros, pedindo ajuda aos outros para fazer evangelho, crescer num lugar onde Deus não mandou. Porque se Deus mandar, o que o texto diz lá? Deus dava a provisão. Deus dava o sustento. Mas precisava de obediência. Precisava de obediência. E sabe qual é a terceira coisa? Quando Moisés entrava, Moisés tinha que ouvir quem? Eram os anciões? Eram os anciões, os diáconos da época de Moisés? Era? Era, irmão? Hoje eu falei isso para uma pessoa. Pensem comigo. Pensem. Se o povo brasileiro está emocionalmente doente, isso é dado científico, não é dados meus. Concordam comigo? Ansiosos, estressados, deprimidos, tomando psicotrópicos, vivendo à base de droga, ou lícita ou ilícita. Se o povo brasileiro está emocionalmente doente, e a democracia é a vontade do povo, logo, a democracia está o quê? Doente. Conseguiu entender? Não adianta a gente botar alguém que a gente acha que é o que o Senhor está botando, porque é o povo que está doente. É a igreja brasileira que está doente. No momento em que a igreja brasileira se cura, o Senhor escolhe quem Ele quer para governar. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 35. Deus escolhe o governante e o governo que Ele bota fica submisso à vontade de quem? De quem? De Deus.
Quem foi o governo no paraíso para Deus? Adão. Desobedeceu, desorganizou tudo. Quem foi o governo para o povo de Israel, na época de Israel no Egito? Moisés. No momento em que o povo desobedeceu, desorganizou tudo. Era para eles saírem de onde estavam e chegarem na terra prometida, no máximo em 4 anos. Eles ficaram 440. Aquela geração, os 40 anos seguintes, morreu todo mundo. Por conta da desobediência. Pastor, eu chego aqui, eu não consigo entender a direção, eu não consigo entender a provisão, e eu não consigo entender que o Senhor está comigo nas coisas que eu estou fazendo. É por quê? Agora você sabe a resposta. Porque tem alguma coisa fora da obediência na tua vida. Não tem outra coisa. Você é um bom religioso, você está de parabéns. Compreenderam o que está acontecendo aqui? Versículo 14, por favor. Leiam, por gentileza. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Versículo 14, Lucas, esse é o 13. Desculpe, irmãos, esse versículo nós já tínhamos lido. Foi para isso que também Deus o chamou, mediante o nosso o quê? Agora eu entendi. Me chamou para quê? Para que o Espírito Santo, pela fé, na verdade, me tornasse um povo dedicado a Ele. Agora eu entendi. Para isso que eu estou no Evangelho. Para que vocês alcancem o quê? Para que a igreja alcance o quê? Para um pouquinho. O que Moisés representava quando lá no deserto estava? Ele saía da tenda, da porta da tenda, e entrava na glória. Na presença de quem? De Deus. Caramba, pastor, é isso. Você já tinha visto, já tinha lido, com certeza você já ouviu uma montoeira de gente falar isso. Você já tem as suas concepções doutrinárias, você tem 5, 10, 15, 20 anos na igreja, mas olha, para que a glória de Deus se manifeste, você precisa estar em obediência. Os que concordam, digam amém. Os que discordam, digam misericórdia. Os que não têm nenhuma opinião, estude um pouquinho mais a Bíblia, por favor. Porque isso pode salvar a tua vida. Não é muito difícil você entender por que você vive a maneira como você vive. Porque você não quer obedecer os princípios. Você não quer entender que só depende de você para que a glória de Jesus se manifeste na sua vida. Se hoje nós temos a igreja, qual é o seu endereço? Eu vou perguntar aqui aleatoriamente, tá? Irmão, esposo da Rita, Leonardo, qual é o seu endereço? Onde você mora? Seu CEP? Turano. Então a tenda do Leonardo é aonde? Antes dele chegar na tenda do Senhor, ele precisa fazer o que em casa? Se santificar. Onde você mora, Luquinhas? Santa Teresa. Aonde que é a tenda do Lucas? Santa Teresa. Antes do Lucas chegar na tenda, Rua Catumbi 89, ele precisa fazer o quê? Pelo que nós estamos entendendo aqui. Muito bem. Irmã Maria, a senhora mora onde, irmã Maria? Rua Catumbi 95. Aonde é a sua tenda? Na sua casa, aleluia. Aí a senhora
Lá a senhora está numa vida muito boa com Deus. Chega na igreja, sua vida melhora. Fica fácil a relação das pessoas assim, não fica? Não fica? Não fica fácil? Agora vamos fazer o caminho inverso. Onde você mora, irmão Leonardo? No Turano. Em vez de ser tenda, é confusão. Barracão. Problemão. Estressão. Só coisa ruinzão. Aí o irmão saiu da sua tenda e veio para onde? Para a casa de Deus. Como que a glória de Deus vai se manifestar nessa pessoa? Está mal com o marido. Como que vai dar certo aqui? Me responde. Para de terceirizar sua culpa, meu irmão. Em nome de Jesus. Pare de passar para as pessoas aquilo que você tem que fazer lá dentro da tua casa. É isso que Paulo está falando. As pessoas querem a glória aqui, porque aqui fica fácil, né? Onde você mora, Giovana? Catumbi. É a tenda dela. Junto com quem? Davidson. Olha o orgulho, olha o orgulho. Davidson Salles. Imaginemos que os irmãos estejam lá em plena harmonia, alegria 100%, ainda que tenhamos problema, porque Deus não tirou os problemas de Adão. Deus não tirou os problemas de Adão. Adão continuou tendo que sacrificar. Lembram da história? Como foi? O Davidson e a Giovana chegam na tenda do Senhor e agora com o mesmo espírito, já vivenciando a glória de Deus. Não fica mais fácil? Porque não é aqui que você recebe a glória. É lá na tua casa, no teu quarto, que começa a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Quando a gente junta isso, aí o mundo vê. Eu sou apenas um pouquinho da luz de Cristo. O irmão é um pouquinho da luz de Cristo. Eu não quero que os irmãos concordem comigo. Isso sou eu quem digo. Mas quando eu estou com um pouquinho da luz de Cristo, com o seu um pouquinho da luz de Cristo, a gente brilha mais. Imagine todos nós aqui, cheios da glória de Deus. O que acontece? Esse lugar vai transbordar o quê? A glória de Deus. Agora imagine, cheio de pessoas, cheio de problemas, esquizofrênicos, pessoas que estão lá com uma porção de problema, que vive chorando, que está lamurando, que está isso. É um culto deprimente, fúnebre, porque nada acontece. A culpa é do pastor. Troca o pastor. Troca o pastor. A culpa é do pastor. É muito fácil. Foi assim que foi com Moisés. Troca Moisés. Moisés morreu. O povo continuou passando pelas mesmas coisas. Josué morreu. O povo continuou passando pelas mesmas coisas. Os juízes que vieram depois de Josué morreram. Os profetas morreram. Davi, o maior rei da terra, morreu. E o povo continuou passando pelas mesmas coisas. E agora eu vou falar uma coisa para você que eu não quero que você fique triste. Jesus morreu. Era para ter dado certo com Jesus. Mas ele também precisou morrer. E o povo, até hoje, continua passando pelas mesmas coisas. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Igreja, para de ficar passando pelas mesmas coisas. O que mata a fé e a alegria das pessoas que estão perto de você chama-se desobediência. Para de ser desobediente. Para. Tome uma decisão. E por último, não menos importante que os dois outros argumentos, mas são complementares, eles se complementam.
A origem da palavra obediência nos faz entender que o que Deus queria era um povo dedicado a Ele. A obediência tem sua origem em Deus, por isso nós precisamos conhecer a Deus e fazer a sua vontade. O verso 16, por favor, filho. Por gentileza, leio. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Aqui tem algumas coisas que foram colocadas pelo apóstolo Paulo para definir a natureza da obediência. Primeiro aspecto da natureza da obediência, olha, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. A obediência vem porque eu tenho um Senhor. Segundo, nosso Deus. Além de Senhor, Ele é quem? Deus. E agora eu pergunto, por que Paulo ficou preocupado em dizer que a obediência está relacionada a Deus? Porque Deus tem justiça. E agora pegou, né? Agora pegou. Se Deus é justiça, e Ele que está no controle de todas as coisas, e Ele que faz todas as coisas boas e ruins, é Ele que autoriza o céu e o inferno, é Ele que mexe em tudo, é Ele que tem a glória, é Ele que tira a glória, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que te dá o serviço, é Ele que tira o serviço, é Ele que te dá a vida para a vida. Mas isso tem uma regra, que é justiça. É justiça. O reino de Deus tem uma justiça. Quem não obedece tem justiça. Qual é a consequência de quem não obedece? Ficar longe de quem? De Deus. E aí eu faço uma pergunta bem sensacionalista para os irmãos. É bom ficar longe de Deus? Se eu estou longe de Deus, eu estou perto do diabo. Como que você quer que as coisas deem certo, se você está perto de quem dá tudo, faz tudo, para dar tudo errado? Compreendeu? Segunda observação, em relação à justiça. Você viu alguma vez Deus julgar alguém sem medir a sua justiça, ou seja, de alguma maneira que ele não pudesse suportar? Não. Então, se você está passando alguma coisa pela sua desobediência, irmão, no momento que você para de desobedecer, Deus para de fazer você enxergar que você está desobedecendo. Ele não continua te moendo, te provando. Ele não continua fazendo a tua vida estar do jeito que está. Pelo contrário, no momento que você se arrepende, cessa a justiça. E entra o quê? A misericórdia. Qual é a justiça dos que estão perdidos? O que a Bíblia diz? Aquele que está perdido, aquele que não tem a justiça de Deus, que veio do céu, como disse o apóstolo São João, aquele que desceu do céu. Quem não tem essa justiça está condenado. Mas no momento em que ele opta, no momento em que ele toma uma decisão de obedecer, ele se arrepende, o que acontece com essa justiça? Para. Ele mudou? Ele mudou? Ele mudou? Os que continuarem na desobediência, qual é a justiça? Condenação, inferno, diabo, coisa ruim. Mas você parou, você optou em desistir da desobediência. Entra o que agora em ação? A bondade e a misericórdia de quem? De Deus. Aí é a minha pergunta. Você quer viver debaixo da justiça ou debaixo da bondade e da misericórdia? Bondade e misericórdia. Pastor, que legal. Eu passei 20 horas pecando hoje e agora com a palavra que o Senhor está dando ao meu coração, eu estou optando em viver minhas últimas 4 horas com um bom relacionamento com Deus.
Agora você vai passar a viver a bondade e a misericórdia. Porque se morrer no outro estado, você vai receber o quê? Como prêmio. Qual é a consequência do pecado? Qual é o salário da desobediência? A morte. Então nós podemos mudar isso. Nós deveríamos ter alegria em ouvir isso, porque nós queremos a glória, nós temos a tenda, Deus sabe que está neste lugar pessoas que são humanas, que têm a capacidade de errar, mas Ele quer exercer sobre a tua vida justiça ou bondade e misericórdia? Bondade e misericórdia. E para isso depende de quê? Eu querer obedecer. Será que Davi obedeceu em tudo na vida? Obedeceu? Não. Mas quantas vezes você viu Davi falar assim: Senhor, eu estou profundamente arrependido. Eu fiz mó cagada, mas não quero fazer de novo não. Não foi isso? A minha alma dói por eu perder a alegria do quê? Eu perdi a alegria. Eu estava na justiça. Tenho certeza disso. Agora, optei viver a bondade e a misericórdia. De quem? Do Senhor. Qual é a sua opção? A graça? Essa é a sua opção? Espero que sim. Espero que você tenha, em nome de Jesus, como opção, a graça. Não é a igreja que faz você entender a graça. É o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, que faz você entender a bondade e a misericórdia. E o que Jesus falou? Se você crê em mim, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Pô, Senhor, passei hoje um dia horrível, fiz tudo errado. Caramba, Senhor, nada certo. Eu fui grosso, menti, eu roubei, eu matei, eu pensei mal, porque nem tudo isso literalmente acontece, né? A Bíblia tem vários exemplos para esse tipo de pecado. Caramba, Senhor, mas eu não quero viver assim. O que a palavra de Deus diz? Se confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo. Lembra da justiça? Para te purificar e perdoar de toda a iniquidade. Quem sabe essa noite seja esse dia para você. Deveria ser para todo mundo, é porque a gente tem vergonha, né, de levantar e falar: Jesus, eu estou nesse estado, como o pastor está falando. Eu estou vivendo esse tempo, um tempo de justiça. Eu não estou suportando mais. As pessoas têm vergonha de dizerem para si mesma das suas fraquezas. Por isso que precisa de psicólogo, psicanalista, psiquiatra, precisa de remédio. Porque ela tenta esconder uma coisa que Deus está vendo. Você consegue esconder do seu pai, da tua mãe, do teu pastor, mas não consegue esconder o estado de miséria espiritual que você está de Deus. E se você estiver nesse estado em que muita gente acha que não, porque você está rindo, dirigindo o culto, pregando, dirigindo não só, mas tocando ou fazendo qualquer outra coisa. Se você está num estado de desobediência, meu irmão, quem está perdendo a glória de Deus é você. Quem está perdendo a oportunidade de estar mais perto de uma pessoa que é Deus, é você. E se você tem alguma coisa para dizer ao Senhor, faça isso agora. Se você desejar, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor pela tua vida. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe a cada um desses irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe, minha irmã, a sua vida. Deus abençoe, Rita, a sua vida. Alguém mais? Coloque-se de pé e diga: Senhor, eu entendi que a origem eu não tenho como fugir. Eu sou pecador. E preciso ter consciência desse pecado todos os dias. Porque a palavra obediência está diretamente associada a uma vida sem pecado. E me ajude, Senhor,
a permanecer firme na tua palavra, a permanecer justo segundo a tua palavra. Mas não quero, Senhor Deus, em hipótese alguma, perder a oportunidade de viver a tua bondade, a tua misericórdia, de viver o teu amor. E que a graça, a paz, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe.